Olá, irmãos. Iremos começar mais um momento de oração, de louvor ao Senhor. Iremos começar com a leitura do Salmo 42, porém, não iremos ler todo o Salmo. Iremos ler, na realidade, 2 versos. Salmo número 42. O salmista escreveu da seguinte maneira: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, daquele que nos chamou das trevas, nos resgatou, nos deu vida, se revelou a nós através das Escrituras Sagradas e habita em nós por meio do Espírito Santo. Nos deu vida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós também anelamos, desejamos, sentimos a necessidade de estarmos constantemente diante do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra e que tem agido com bondade e compaixão para com as nossas vidas. Nós também sentimos falta, sentimos necessidade de nos relacionarmos com Deus. Ele é aquele que merece toda a nossa adoração, aquele que fala conosco, aquele que está sempre conosco. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Irei passar um cântico agora e em seguida, logo após o cântico, iremos orar ao Senhor.
Queridos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, tal como o salmista, nós também dizemos com alegria no coração que desejamos a comunhão e a companhia do Senhor. Nossa alma também anela pelo Senhor, deseja pelo Senhor. Bem sabemos que nada somos sem o Senhor. A nossa vida encontra sentido na pessoa do Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Criador, que nos fez para o teu próprio louvor. É bom falar com o Senhor, é bom ler as Escrituras, é bom mantermos comunhão, relacionamento com o Senhor. Querido Deus, temos tantas razões para glorificar, adorar e agradecer o Senhor. Agradecemos, Pai maravilhoso, pela Tua Palavra Santa, que nos desperta e nos ensina, pela Tua Palavra Santa, que nos faz lembrar quão bom é estarmos na Tua presença, falando com o Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Muito obrigado a Deus, porque através das Escrituras o Senhor se revela a nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela salvação eterna que nós temos. Foi conquistada por Cristo. Nós te louvamos. E rogamos, ó Deus, que o Senhor, dia após dia, o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, jamais permitindo que venhamos, em algum momento, deixarmos de nos alegrar na presença do Senhor, ou deixarmos de desejar a presença do Senhor. Que esse desejo seja intenso, verdadeiro, que esse desejo da presença do Senhor possa guiar, Pai querido, os nossos atos, tendo em vista que a Tua Palavra nos ensina que os nossos pecados nos separam do Senhor. Então também compreendemos que quando agimos conforme o desejo do Senhor, então a nossa comunhão com o Senhor aumenta. Bem sabemos, Pai maravilhoso, que essa comunhão é fruto da graça do Senhor. Não merecemos, jamais iremos merecer estar diante do Senhor, Deus vivo, verdadeiro, santo, justo, que controla todo o universo. Todavia, a Tua graça nos alcançou, o Senhor nos deu vida. E por isso te louvamos, te glorificamos e pedimos ao Senhor que trabalhe nos nossos corações, levando-nos sempre à Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Trabalhe no coração de cada irmão da Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis, de tal modo que todos nós possamos manter comunhão com o Senhor, possamos de fato crescer na fé e termos, ó Pai querido, em todos os momentos a nossa caminhada junto contigo até a volta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós oramos confiados no nome dele, de Jesus, nosso perfeito e maravilhoso Salvador. Amém. Irmãos amados, nossa próxima leitura está lá na primeira epístola de João, um texto que os irmãos conhecem muito bem, mas um texto que sempre nos desperta, tendo em vista que constantemente precisamos fazer uma autoanálise, perceber a santidade de Deus e as nossas próprias limitações, os nossos próprios pecados. Às vezes caminhamos errante,
Então, primeira epístola de João, o capítulo 1, a partir do verso número 5, seguiremos e passaremos o capítulo 2 e leremos então até o verso número 2 do capítulo 2. O texto bíblico diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Maravilhoso porque nos fala da realidade que nós devemos enfrentar. Nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Por mais que venhamos a nos esforçar na caminhada cristã, em alguns momentos pecamos contra o Senhor. As Escrituras nos ensinam que o padrão de Deus é muitíssimo alto, tão alto que nós, com as nossas naturezas pecaminosas, não conseguimos alcançar. Nós somos pecadores. O único que conseguiu alcançar e se manter fiel diante das tentações, diante dos pecados, foi Jesus Cristo. E o texto aponta para ele dizendo: o justo de Deus. Foi tentado no deserto, mas não pecou. Foi tentado na cruz do Calvário, quando estava padecendo pelos nossos pecados. Alguns o tentavam para que ele pudesse então se livrar da cruz, descer da cruz. Mas não pecou, não cedeu, não desistiu da missão de nos salvar, permaneceu ali, pagando pelos nossos pecados. Esta figura pode ser encontrada no Antigo Testamento, quando nós vemos os sacrifícios sendo realizados. Nós temos estudado um pouco a respeito desses sacrifícios, como então um animal deveria ser escolhido, e esse animal deveria ser perfeito, e esse animal deveria ser sacrificado em favor do homem pecador, em favor do povo de Deus que havia cometido pecado, para que então o povo de Deus pudesse novamente ter comunhão com Deus. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, e ninguém pode se aventurar a dizer hipocritamente que não tem pecado. As Escrituras diz que todos pecaram e então carecem da glória de Deus, da graça de Deus,
da salvação de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. O texto que nós lemos diz da seguinte maneira: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, podemos aqui colocar no lugar de Ele, Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, a ideia aqui é de andarmos em pecado, mentimos. Não estamos praticando a verdade, porque Deus é luz, nele não há trevas. Significa que Deus é puro, é perfeito, não compactua com o pecado, nem o admite. Cristo Jesus, carregando sobre si os nossos pecados, na cruz do Calvário, ele então diz ao Pai: Pai, por que me desamparastes? Bem sabemos pelas Escrituras a razão, o motivo, porque os nossos pecados estavam sobre ele. E o nosso Deus é santíssimo. É santo, santo, santo. Em Isaías capítulo 6, esse é o atributo que os anjos destacam. No Antigo Testamento, a santidade de Deus é tremendamente reforçada em todos os momentos. Deus é santo, santo, santo. Ele não é como os ídolos, ele não é como os homens, perfeito em todas as suas obras. Em todas as suas obras. O verso número 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora eu quero rapidamente reforçar o que diz o verso número 10. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, para encerrar esse pensamento, devemos admitir: somos pecadores, todos os homens são. Não podemos dizer que não cometemos pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus, é errar o alvo. Todos nós erramos em algum momento. É deixar de fazer o que Deus ordena. Todos nós somos negligentes em algum momento. Mas o verso número 9 e o verso número 1 do capítulo 2 é muito lindo. O verso número 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus, nós temos o perdão em Cristo. Devemos confessar os nossos pecados, abrirmos os nossos corações sem tentar esconder absolutamente nada, até porque é impossível esconder alguma coisa de Deus. Ele conhece o nosso pensamento, conhece os nossos sentimentos, conhece as nossas ações e conhece as nossas motivações, bem como conhece as nossas omissões. Tentar esconder alguma coisa de Deus é tolice. Tentar enganar a Deus, maior tolice ainda. Devemos confessar os nossos pecados. E o Senhor, cheio de bondade, de compaixão, de misericórdia, sendo fiel, justo à sua própria palavra, Ele então nos purifica de toda a injustiça. Verso número 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos meus, João usa um termo muito carinhoso. Depois de falar que todos os homens são pecadores, que o único meio de encontrar a purificação é por meio de Cristo, ele usa um termo muito, muito carinhoso. Ele diz: filhinhos meus.
Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Aqui nós somos lembrados da luta constante que devemos travar contra o pecado, para que vocês não pequem, não tomem o pecado como algo rotineiro, normal, de pouca importância. O pecado desagrada a Deus. O pecado não é o desejo de Deus para as nossas vidas. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus, atrapalha a nossa comunhão com o próximo. O pecado causa tristezas profundas no nosso coração que servimos ao Senhor. Traz inquietação para aqueles que amam o Senhor. Essas coisas vos escrevo, diz João, para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado. Nosso advogado é Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja Deus, que nos remiu, nos resgatou, que é paciente conosco e que nos perdoa os pecados cometidos. Vamos cantar mais um cântico e após esse cântico iremos orar novamente ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor, confessamos os nossos pecados ao Senhor. Confessamos que somos pecadores. Carecemos tanto, Pai, do perdão do Senhor. Carecemos tanto que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, nos ajudando nessa luta constante que temos contra o pecado, contra o mal, contra o erro. Deus Todo-Poderoso, todos os dias nós somos tentados, não pelo Senhor, porque o Senhor a ninguém tenta, mas o mundo nos tenta, a nossa carne nos tenta, o diabo nos tenta. E às vezes, Pai, confessamos que cedemos a algumas dessas tentações. Perdoa-nos, dê-nos um coração mais firme na vontade do Senhor. Ajuda-nos a odiar o pecado como o Senhor o odeia, amar a Tua vontade como o Senhor deseja. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos em santidade neste mundo que jaz no maligno. Retira então de nós qualquer sentimento maligno, pecaminoso, rancor, mágoa, ódio, quem sabe. Deus Todo-Poderoso, trabalhe nos nossos corações, retirando aquilo que nos impede de servir o Senhor com alegria e com inteireza. Em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai maravilhoso, que o Senhor perdoe os nossos pecados e permita que possamos, de fato, expressar aquela transformação maravilhosa que o Senhor já realizou nos nossos corações todos os dias, em nossas palavras, em nossas ações, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a lutar contra a ira, contra o desejo de vingança, contra a inveja, a malícia. Deus Todo-Poderoso, guia os nossos passos. Ajuda-nos, pois sem o Senhor nós não conseguimos, ó Pai. Todas as vezes que confiamos em nós mesmos, já aí estamos pecando, pois não temos força em nós. Na realidade, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é quem nos fortalece. Podemos, sim, como o apóstolo Paulo deixou registrado, inspirado pelo Espírito Santo, podemos todas as coisas, mas no Senhor quem nos fortalece. Não queremos confiar em nós mesmos,
mas às vezes, pela nossa natureza pecaminosa, assim o fazemos. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus. Não queremos confiar nos homens, nos sistemas que regem o nosso país, o nosso mundo. Não queremos imaginar que eles é quem dirigem o nosso destino. Queremos nos voltar inteiramente para o Senhor, em submissão ao Senhor, em confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é quem dirige a nossa história. Mas às vezes, olhamos para esse mundo e perdemos a dimensão da eternidade, da soberania do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e ajuda-nos a sermos santos, para a glória e para o louvor do Senhor. Oramos. Amém. Irmãos, nós ainda iremos fazer a leitura da palavra do Senhor, agora, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo número 14, o verso número 27. Os irmãos conhecem o capítulo 14 do Evangelho de João, é muitíssimo conhecido. Jesus está confortando os seus discípulos, avisando os seus discípulos de que chegaria a hora que ele não mais estaria com os seus discípulos, que ele iria preparar um lugar para que todos que o Pai escolheu na eternidade estivesse com ele, incluindo os discípulos. Jesus diz aos discípulos, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E aí nós temos aquele diálogo em que Tomé, ele diz ao Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí nós temos aquela resposta maravilhosa de Cristo quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em seguida, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E de novo nós temos uma resposta maravilhosa nas Escrituras, quando o Senhor então responde a Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque Cristo é a revelação do Pai. É um com o Pai. Mas, na segunda parte do capítulo 14, nós temos Cristo falando então que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. O verso que eu quero destacar, ele fala sobre a paz que Cristo nos dá, e claro, esta paz que é promovida nos nossos corações pelo Consolador, o Espírito Santo, que Cristo então rogou ao Pai, e o Pai e o Filho enviou o Espírito para habitar em nós, nos fazer lembrar daquilo que Cristo ensinou, nos fortalecer para as lutas que temos aqui, nos consolar e nos guiar neste mundo. O verso número 27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz. A paz de Cristo é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa porque ela não é circunstancial, ela não é momentânea, ela não se finda de acordo com as ocasiões, ela não é interrompida de acordo com as tribulações, ela é permanente. Claro
que ficamos ainda, num determinado sentido, um pouco inquietos ou preocupados com aquilo que nos odeia, todavia, por pior que sejam as circunstâncias, a paz de Cristo que habita nos nossos corações, ela jamais é retirada, porque o próprio Cristo é a nossa paz. E nós estamos seguros nas mãos dele. Sabemos para onde vamos, sabemos o que nos aguarda. Então, Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não como o mundo a dá. Diferentemente, a paz de Cristo é aquela paz que traz alívio ao coração. Por isso Jesus Cristo diz, no final do verso número 27, não se turbe, não se atemorize o vosso coração. Podemos nos lembrar do Salmo que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. O Salmo número 23, onde Davi fala do Senhor Deus como sendo o seu pastor, aquele que o conduziria para pastos verdejantes e águas de descanso. Nosso coração não precisa ficar turbado, inquieto, aflito, atemorizado com as notícias que temos ao nosso redor. Com essa pandemia, com esta crise também que vemos no âmbito político, seria tolice da nossa parte imaginarmos que a política não tem determinada influência na nossa vida. Todavia, também seria tolice da nossa parte atemorizarmos o nosso coração e ficarmos, de fato, com o coração turbado por causa da política ou da pandemia, tendo em vista que Cristo já nos deu a paz permanente. Mesmo, irmãos, que venhamos a ficar enfermos, isto é uma possibilidade real. Mesmo que alguém próximo de nós venha a ficar enfermo, isso também é uma possibilidade real. Não venhamos a nos esquecer jamais de que estamos guardados pelo Senhor. E ainda que nossa vida seja ceifada ou dos nossos entes queridos, nós temos a eternidade no nosso coração e sabemos para onde vamos. Então, aproveite este momento de quarentena para falar com algum familiar sobre esta paz e a necessidade deste familiar, se ele ainda não serve ao Senhor, de conhecer o Senhor como verdadeiro Salvador. Porque esta paz, que o verso número 27 destaca, ela é somente para aquele que tem Cristo como seu Salvador. Aquele que não tem, não goza dessa paz maravilhosa. Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado pela paz que temos nos nossos corações. Queremos agradecer porque, ainda que a terra se transtorne, os montes se lancem ao mar, não precisamos temer, pois sabemos que Tu és Deus, que operas grandes maravilhas, que trabalha em nosso favor, que nos sustenta e que nos protege, nos cercando por trás e por diante. Sabemos, ó Pai, que neste mundo temos aflições. Sabemos também que podemos até ficar enfermos, podemos ser provados duramente. Os nossos entes queridos podem também ficar enfermos e serem também provados.
mas as tribulações desse tempo são breves e passageiras. Elas causam tristeza ao nosso coração, todavia não podem retirar de nós a verdadeira paz. Aquela certeza que nós temos de que em breve estaremos com o Senhor na eternidade. Louvado seja o teu nome, porque ninguém pode tirar de nós esta certeza, esta confiança que nós temos, pois o Senhor assim nos garante e o Senhor não mente jamais. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela paz que temos, pelo teu Santo Espírito, que dia após dia nos fortalece neste mundo repleto de tribulações. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe os nossos queridos familiares, converta, Pai, os corações daqueles que ainda não servem o Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos como instrumentos do Senhor para a conversão desses queridos. Quebranta os corações desses familiares, desses amigos, para que possam compreender a mensagem da salvação. Abençoe os nossos irmãos enfermos daqui da segunda igreja, como temos sempre orado. Cuida de cada um, zela pela vida de cada um, ó Deus. Abençoe aqueles que já estão hospitalizados por causa do coronavírus. Nós nem conhecemos, mas pedimos a bênção do Senhor sobre eles, que possam se recuperar rapidamente. Pedimos a bênção do Senhor sobre os profissionais que estão trabalhando de um modo mais intenso nesta área, tentando ajudar esses que já estão enfermos. Abençoe-os. Abençoe os nossos policiais aqui da nossa cidade, cada um deles. Deus Todo-Poderoso cuida e trabalha no coração deles também. Abençoa o nosso prefeito, os nossos vereadores, o nosso vice-prefeito, cuida deles, dê sabedoria para bem conduzir a nossa cidade. Deus eterno, abra portas de empregos para aqueles que estão procurando e não estão conseguindo, para aqueles que foram demitidos nesta época. Santo Deus, essas denúncias de corrupção, denúncias de pessoas que morreram de outras enfermidades e têm tido laudo do óbito por causa do coronavírus, denúncias graves. Santo Deus, pedimos ao Senhor que venha revelar a verdade sobre todas essas coisas, punir aqueles que estão agindo mal, agindo de maneira incorreta, traindo a confiança no serviço público. Santo Deus, nosso país precisa tanto do Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, a igreja precisa tanto do Senhor. Só o Senhor pode sustentar a nossa pátria, o nosso coração, a nossa família. Colocamos todas essas coisas diante de Ti e louvamos o Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a cada um, fortaleça o coração de cada um, ore ao Senhor para que esse momento difícil que o país enfrenta se abrevie, possamos voltar a congregar. Temos orado nesse sentido porque sentimos a necessidade de cultuar junto com os irmãos e estando no mesmo lugar, melhor ainda. Então, ore nesse sentido, que Deus abençoe você, abençoe a sua família em nome de Jesus.